E uma das coisas que mais influencia na formação de memórias, galera, é o aspecto emocional. Raramente nós vamos armazenar coisas que não nos interessam, beleza? Não tem por que nós guardarmos no nosso cérebro uma informação que não nos interessa, que nós não temos motivos para guardar essa informação. E aí vocês lembram das aulas do reservatório de dopamina, que motivação, cientificamente falando, não é entusiasmo ou alegria ou aplaudir o sol, como muita gente acha. Motivação é um motivo para a ação. Nas memórias, funciona de uma forma parecida. Se você não tem um motivo para lembrar de alguma coisa, o seu cérebro não vai armazenar aquela informação. Eu já faço arco aqui, eu estou construindo um arco narrativo para chegar no TEPT. E talvez vocês já estejam até intuindo aonde eu vou chegar. Mas se você não tem um motivo para armazenar aquela memória, para que o seu cérebro vai gastar energia cara? Inclusive, o cérebro é um órgão caro, tem 2% da massa do corpo, gasta 20% da energia diária, então ele é muito caro, especialmente a região cortical, que é onde ficam essas memórias, se a informação é irrelevante. Né? Por essa razão, o aspecto emocional é fundamental na formação das nossas memórias. E aí você deve estar se perguntando, né? Mas e como é que eu uso isso pro lado bom dos meus estudos, digamos assim? É por isso que tem que gostar de estudar. Gostar de estudar e ter o estudo como um estilo de vida, como um valor, como algo que você valora, que está conectado com quem você é como sujeito, é uma das mais potentes armas para você conseguir memorizar o que você está estudando. Beleza? Gostar de estudar é a principal ferramenta que você tem para melhorar a sua memória. Porque aí o estudo ele começa a ter uma relevância emocional para você na medida em que está conectado com os seus valores. E deixa de ser um meio para um fim. O estudo começa a se transformar no fim em si mesmo. Eu já li, eu li ano passado uns 50 livros. Esse ano eu não sei quantos que eu li. Eu devo ter lido uns 30, talvez, livros esse ano já. Assim, eu não lembro, óbvio, as páginas dos livros que eu li, o que... Mas se eu pegar o livro e falar para você, eu consigo explicar a tese do livro. O que o autor defende no livro, quais os caminhos que ele fez. Por quê? Porque leitura, para mim, se transformou numa fuga do mundo. Quando eu leio, eu sinto que o ruído do mundo, a vertigem que o mundo ao redor tem, ela reduz. É como se um zumbido no ouvido se silenciasse quando eu mergulho num livro. Isso faz do momento que eu estou lendo um momento especial, que está atrelado aos meus valores e que, portanto, aquele momento é banhado com emoção, uma emoção positiva no caso. Às vezes, é verdade, eu fico um pouco ansioso com a leitura por conta do enredo, né, da narrativa do autor, da história, enfim, dos conflitos. Isso faz com que o meu cérebro fixe muito bem a informação da leitura. Quando eu li em outros momentos que eu não tinha essa gana por leitura em sentido emocional, de valores, a leitura não se fixava tanto no meu cérebro porque ela não era uma coisa que importava para mim. E eu me questionava, assim como muitos de vocês certamente estão se questionando nesse momento, por que diabos eu não lembrava do que eu estava lendo? Eu não lembrava do que eu estava lendo porque aquilo não importava para mim. E aquilo não importava para mim não porque voluntariamente eu me coloquei como um sujeito que, digamos assim, não gostava de livros, né? Eu não escolhi não gostar de ler. Eu simplesmente não gostava de ler. Porque as minhas convivências não liam, porque as pessoas ao meu redor não liam, porque esse não era um comportamento valorizado no ciclo de pessoas que eu convivia. Né? E acho que eu não tinha tanta maturidade para compreender a importância da literatura.
né? E isso depois se transformou. Então, veja, sempre quando a gente tem esse aspecto emocional envolvido, é muito mais fácil memorizar as coisas, porque a cola naqueles neurônios que armazenam uma informação é uma cola de emoção. Tudo bem? E aí, essa cola de emoção, né, essa amálgama, falando em termos de substância física mesmo, a gente poderia explorar aqui, mas não é a questão da live, não vamos entrar num universo neuroquímico, mas a gente poderia explorar quais os componentes estão envolvidos nessa cola. Tem vários, tem desde hormônios envolvidos com estresse, como cortisol, como glicocorticoides, que atuam nos receptores de neurônios específicos, aumentando a neuroplasticidade, fixando mais as memórias, até neurotransmissores que vocês já conhecem, como dopamina, noradrenalina, glutamato, ocitocina, etc. Né? E olha que louco, antes de entrar no TEPT dos soldados russos. Olha que interessante isso, cara. E agora eu peço a atenção de vocês com bastante veemência aqui para esse momento. Prestem muita atenção aqui. Olha que maluco isso que eu vou falar para vocês agora. É muito louco isso. É uma das coisas mais loucas que eu já vi estudando neurociência. Conforme você se comporta de forma a operar no mundo para formar memórias implícitas ou explícitas sobre os eventos que estão acontecendo, no seu cérebro, essas memórias são armazenadas nos engramas, nesses circuitos dentro desse aparato chamado de neuroplasticidade. E esses engramas, quando estimulados numa frequência específica, eles ativam uma cascata, uma maquinaria intracelular no neurônio, que vai até o núcleo do neurônio, lá onde está o DNA, e faz com que esse DNA ative uma cascata de produção de proteínas que vai resultar, em última instância, na formação de novos braços nos neurônios no seu cérebro, para conseguir abarcar aquela demanda de aprendizagem que você está necessitando. Eu vou trocar em miúdos aqui para vocês, para quem não acompanhou. Aprender novos conteúdos, aprender novas habilidades físicas, tanto estudar um livro técnico quanto aprender a fazer malabarismo ou, sei lá, surfar, andar de skate, são coisas que mudam a sua biologia através da sua genética. Quem mostrou isso foi um sujeito chamado Eric Kandel, um neurocientista austríaco, judeu, erradicado, que fugiu para os Estados Unidos logo depois da Segunda Guerra e se debruçou nos estudos sobre memória, porque ele lembrou a vida toda do que fizeram com a família dele, judia, lá na Áustria, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele sofreu um trauma tão grande quando invadiram, soldados nazistas invadiram a casa dele, que ele nunca mais esqueceu aquilo desde criança, e na idade adulta ele se dedicou a compreender o que rolou no cérebro dele, que ele nunca mais esqueceu como aquelas memórias foram formadas. E nos anos 2000 ele ganhou o Prêmio Nobel de literatura, o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, por ter descoberto e caracterizado as bases biológicas do processo de formação de uma memória, que envolve um aprendizado que vai até o seu neurônio, ativa uma cascata de sinalização e forma novos braços neuronais. Ó, seguinte, o que vocês estão vendo aqui vocês não conseguem ver meu mouse, né? Mas beleza. O que vocês estão vendo aí é um neurônio, tá? Esse neurônio tem um núcleo, lá em cima diz núcleo, ó, onde diz CRE e CREB1. Estão vendo? Beleza.
Esse braço é inteiro é o neurônio com esses dois chapeuzinhos, esses dois cogumelinhos aqui no lado. E aqui mais no lado vocês têm uma caixinha vermelha chamada LTP precoce e lá embaixo uma caixinha azul chamada LTP tardia ou nova sinapse, né? O que eles estão dizendo aqui, o que essa figura mostra, é uma figura de um livro do Eric Kandel, basicamente é que quando existe uma sinapse ali no LTP precoce, isso é uma sinapse, tá? Você tem a liberação de GLU, que é o glutamato, que atua em receptores NMDA e receptores AMPA. Não interessa agora, tá? Mas vejam a cascata de eventos na flechinha azul. Ocorre ali a LTP tardia, que vai ativa a adenilato ciclase, a MP cíclica, vai lá e faz o CREB ativar uma série de efetores que vai fazer com que atue em outra sinapse. Agora bota o outro aí. A outra imagem. Essa imagem aqui mostra que aquele evento ali, digamos assim, depois de acontecer várias vezes, basicamente o que essa imagem está mostrando? Está mostrando o núcleo também, todo o CREB1 lá, mostra toda a síntese de proteínas, não vou explicar isso aqui, tá? Mas mostra ali, ó, se vocês forem ver ali no item 5, ali, ó, diz crescimento de novas conexões sinápticas, que culmina nesse bracinho que tem aqui saindo, né? Isso daí pode tirar da tela, só expliquei aí para vocês verem a complexidade do que eu estou tentando explicar para vocês. Isso daí é neuroplasticidade. O Eric Kandel mostrou isso. Você se comporta, o seu comportamento atua nos seus genes, que produzem genes para produzir novos braços neuronais em você. Não tem como produzir essa mudança neuroplástica sem aspectos emocionais. É por isso que eu insisto, você vai aprender se você tiver emoção envolvida. E emoção aqui não é, meu Deus, eu estou muito feliz estudando, meu Deus, eu estou muito alegre fazendo alguma coisa. Não, emoção é aquilo ali importar para você, realmente importar.